Olá, bom dia. Estamos no dia 18 de outubro de 2023. Então, outubro, dia 18, ano 2023. E esse vídeo é a continuidade do anterior. Mas nós fizemos uma escolha para fazer o vídeo anterior, que terminou se mostrando, vamos dizer assim, inadequada, que foi escolher esta Bíblia. Esta Bíblia é a Bíblia Pastoral, editada pelas Paulinas. Edição Pastoral Paulinas. É a Bíblia mais conhecida. Aliás, Paulus. A Paulina foi vendida e no lugar dela eles fizeram a Paulus. Mas é a mesma coisa. Paulina foi vendida, né? Então, a editora Paulus. É a Bíblia mais lida porque é mais acessível, é a Bíblia mais popular e tem, sobretudo, mapas. E aí está o problema. Por isso eu escolhi ela. Mas, no vídeo anterior, eu cometi uma tolice que eu não faço em nenhum outro vídeo. Então, é o quê? Quando eu termino o vídeo, eu vejo o vídeo. E se há algum erro, eu coloco errata logo no início e digo ali onde foi que eu errei. Neste último vídeo, eu não fiz isso, que se intitula, acho que, A Morte de Abraão. O que é que aconteceu? Peço mil desculpas a vocês, mas olha, só não entendeu quem não quis, porque o sentido e o contexto é claro. Eu tinha dito o seguinte, vamos esperar um pouquinho e pedir a vocês, não esqueçam do like, muita gente não está dando like, então coloca o dedinho, taca o dedo lá, não custa nada, inscreva-se, não custa nada, tá? E se você quiser fazer parte dos nossos cursos, já sabe como é, está dito. Então, ao nosso 8 caribus, nossa gratidão. Escolhemos a Paulina porque ela tem mapas. Então, o primeiro mapa que nós mostramos a vocês, e esse está a confusão, mostrava aqui, e essa é porque eu escolhi a Bíblia, mostrava aqui a Caldeia, Babilônia, Ur dos Caldeus aqui embaixo da Babilônia, depois o Império Elamita, Império Elamita, etc, etc, etc. Em suma, nós dissemos a vocês, esse foi o primeiro mapa, é uma das vantagens dessa Bíblia, que mostra que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, cidade próxima da Babilônia. Bom, mais tarde, nós dissemos a vocês que é comum alternar a palavra El Shaddai, que é o Deus de Abraão, né? El Shaddai apareceu a Abraão. Então, capítulo 12 da Bíblia começa a história, propriamente. Antes do capítulo 12 não há história. Então, no capítulo 12, aparece o Deus de Abraão. Mas aqui já tem, começa assim. Javé disse a Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Impossível. Bom, esse foi o motivo do meu erro. Eu decidi, então, que aqui Javé seria impossível. Porque o Deus de Abraão vai aparecer mais tarde e vai dizer que nunca apareceu Abraão como Javé. Para deixar isso claro, eu recorri a outro mapa. Vamos ver agora o segundo mapa ao qual recorri. O primeiro já mostrei. Abraão em Canaã. Abraão na terra dos caldeus. Demarquei. Então, depois de mostrar Abraão na terra dos caldeus, depois de deixar claro que ele saiu daqui, veio-nos agora a questão de que o capítulo 12 diz que Javé falou com Abraão. Eu disse impossível, porque Javé está há 500 anos de Abraão. Abraão no 2000, Javé no ano 1450, segundo pesquisa do professor Mark Smith, professor emérito. Então, eu decidi, no vídeo, inserir uma prova
disto, colocando o segundo mapa, e esse foi o mapa que eu coloquei. O segundo mapa tinha a intenção de provar que era impossível Abraão ter sido chamado por Javé. Javé disse a Abraão. Então, o segundo mapa mostra o Negueb. E aí foi a confusão. Foi exatamente aos 10 minutos eu mostrava este mapa, dizendo que a minha intenção era provar que aqui aparece Abraão. Aqui nós estamos a 1350 anos antes de Cristo. Abraão são 2000 anos antes de Cristo. Aí o que é que acontece? Alguém saiu daqui do Egito, libertando o povo judeu de Goshen, e foi ao encontro de seu sogro Jetro, na Arameia, e da Arameia ele foi para a Canaã. E eu disse que esse personagem era Abraão. Gente, foi um nome errado, foi um lapso, né? Todo mundo sabe que foi Moisés. Porque pelo contexto, voltem ao vídeo, vocês vão ver que eu disse, Abraão saiu de Goshen, no Egito, aí está o erro, aos 10 minutos. Mas eu dizia, passou pelo Monte Sinai, onde recebeu as tábuas da lei, depois foi até Jetro, seu sogro arameu, aqui em Aram. E de lá ele voltou para Canaã. Moisés. Gente, o único erro meu foi dizer Abraão. Mas olha, aqui estamos no ano 1350 a.C. Abraão, 2000 a.C. A minha intenção era mostrar exatamente que era impossível que Javé só surgiu aqui com Moisés. Moisés foi quem foi iniciado no javismo por Jetro. Então, foi aí o meu erro. 1000 desculpas. Estou aqui dizendo apenas um nome que eu errei. Houve um lapso de memória. Em vez de dizer que quem saiu daqui, de Goshen, no Egito, né, foi Moisés, eu disse Abraão. Bom, por causa disso, o vídeo despencou. Estava tendo muitas visualizações. Despencou. Eu acho que foi maldade das pessoas, porque o contexto era indiscutivelmente fácil de compreender. Então, peço 1000 desculpas, e aqui está a explicação. Moisés saiu de Goshen, no Egito, levando os escravos, passou pelo Sinai. Do Sinai foi ao encontro do seu sogro Jetro, aqui na Arameia. Depois, lá ali ele teve a noção de quem era Javé. Finalmente, ele vai até a sarça ardente. E aí eu queria provar ali que era impossível a frase Javé disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Impossível. Impossível. Erga os olhos para aí do lugar onde você está. Olhe para o norte, para o sul, oriente e ocidente. Eu darei toda a terra e sua posteridade será imensa. Impossível. Os judeus somando todos, são 0,2% da população mundial. Sua descendência será numerosa como as areias do mar e as estrelas do céu. Bom, só se juntar o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, mas aqui os judeus não aceitam que seja isto. Aí, para provar isto, eu recorri a esse mapa. E falava, e fui até Êxodo para provar, fui até o livro do Êxodo para provar que realmente não seria possível, porque no livro do Êxodo 6:3, Gênesis, Êxodo 6:3, fica claríssimo que não era possível Javé ter aparecido a Abraão. 6. Aqui nós estamos em 12. 6. Então está aqui, ó. 3:6 e 6:3. Na mesma página do mapa, ó. O mapa está aqui
mostrando que Moisés foi para Jetro, e aí ele encontrou quem? Javé. Ou seja, ele conheceu Javé, porque ele era egípcio. Aqui vamos ver. Então Moisés disse, Êxodo 3, 11. Então Moisés disse a Deus, Deus aqui é Elohim, tá? Quem sou eu para ir até o faraó e tirar os filhos de Israel lá do Egito? Elohim respondeu, estou lendo a palavra Elohim porque os tradutores são traidores. Eu estou com você, e este é o sinal de que enviarei. Quando você tirar o povo do Egito, vocês vão servir a Elohim nesta montanha. Moisés replicou a Elohim, quando eu me dirigir aos filhos de Israel, eu direi, o Elohim dos antepassados de vocês me enviou. E eles me perguntarão, qual é o nome dele? Nome é o número, o poder dele. Então, quando se tem um nome, se tem um número, o poder. Então, o que eles querem saber é, qual é o poder do Deus que te mandou? Se você vai ter a gente daqui, ele tem que ser poderoso. O que é que eu vou responder? Elohim disse a Moisés, eu sou o que sou. Eié, Asher, Eié. Esse é o nome dele. Mas esse é o nome? Não, isso é uma frase. Isso é uma frase. Né? Não é um nome. Eu sou, seria um nome. Apenas isso, Jesus falou. Você falar, quer dizer, Deus diz eu sou, mas não permite a Moisés. Quando Moisés diz, qual é o seu nome? Ele diz eu sou. Eié. Mas você falará sim. Javé, o Deus dos antepassados de vocês, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi quem me enviou até vocês. Então aqui está o problema. Então o meu nome é Eié, mas aqui diz Javé me enviou até vocês, que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas no capítulo 6, aqui é o 3, no capítulo 6, Deus falou a Moisés. Vou entrar lá. Deus falou, eu sou Javé. Apareci a Abraão, olha bem, era isso que eu queria mostrar. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai. Então não é Javé. Aqui nós vemos o que eu pretendia era mostrar isso, mostrar pelo texto que há uma estupidez enorme feita por Esdras, uma inserção. Apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como El Shaddai. Shadu é montanha, o Deus das montanhas, Deus das alturas, o Deus Todo-Poderoso. Mas a eles não me dê a conhecer com meu nome Javé. Pronto, está aqui. Pega na mentira, pega o rabo dela, eu disse. A minha intenção, minha gente, era esta. Mas, como eu não vi o vídeo, então eu, ali, naquele mapa, eu disse, Abraão saiu do Egito e foi ver o seu sogro, se refugiar nas terras do seu sogro Jetro. Só isso. Perdoe. 13 minutos para explicar um erro, porque simplesmente eu fiz o vídeo e eu não não vi o vídeo, publiquei, e só 2 dias depois foi que eu vi. Então percebi que eu usei a palavra. Abraão saiu da Caldeia, no ano 2000, e Abraão saiu de Goshen, no Egito, no ano 1350. Claro, minha gente, vocês sabem pelo contexto aqui, que saiu do Egito, passou pelos Sinais, debaixo da tábua da lei, foi para Jetro, do Jetro foi para Canaã, levando o povo, é Moisés. Então era simples. Foi um erro que seria facílimo quem tem uma noção do texto e do contexto conhecer. Mas o vídeo despencou. Paciência. Estou pedindo desculpas. De qualquer maneira, o que nós vamos mostrar aqui agora é outra coisa. O fato é que o capítulo 12, ou no capítulo 12, o que nós vamos ver é que a terra prometida, capítulo 12, Abraão
recebe de Javé, entre aspas, o Shaddai, a terra em que tu pisas, Canaã. Muito bem. E ele, de fato, morou em Canaã, mas como descendente estrangeiro. Portanto, né, não foi, de modo nenhum, Abraão não foi de modo nenhum o dono de Canaã. A única coisa que ele comprou em Canaã foi a gruta de Macpela. Então, minha gente, pelo contexto era fácil. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó tinham propriedade nenhuma na Palestina, antiga Canaã. Ele comprou 3 quilômetros quadrados de terra, a gruta de Macpela e um poço. Dizer que a terra dos pais é uma estupidez. É sionismo que os sionistas querem que a gente acredite nisso. Mas olha, é só ler, ele diz, né? A história conta. Eu sou peregrino em terra estrangeira, o Deus diz a ele. Tá? Se Abraão, Isaac e Jacó peregrinam em terra estrangeira, então não são donos da terra. Um sheik do deserto, Abraão, um sheik do deserto, Isaac, um sheik do deserto, Jacó, que não tem nada ali, estão na terra de estrangeira, dos amonitas, dos amorreus, dos heteus, dos heveus. Aí dizer agora, vamos reivindicar a Palestina, porque Canaã foi a terra dos nossos pais. Como? Como é que o Partido Sionista vai ter coragem de dizer queremos a Palestina, que é uma terra sem povo, para um povo sem terra? Se a Palestina era totalmente habitada. Então, aí vai haver uma guerra. Porque os palestinos não vão aceitar que os israelenses invadam, que os israelitas invadam Canaã, com o nome agora de Palestina. Mas, os dois, juntos, nós mostramos a morte de Abraão, e nós mostramos que ambos, juntos, eles sepultam o pai. Então, morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Depois Abraão expirou e morreu numa velhice feliz. Isaac e Ismael, seus filhos, o enterraram na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seol, o Eteu. Pronto. Então estava aqui Isaac e Ismael. Ou seja, Ismael é o primogênito, não tenha dúvida. Javé jamais apareceu. Desculpa. Ismael é o primogênito, já estou eu de novo confuso. Marlon, fica calma. Ismael é o primogênito. Aqui nós temos uma figura em que Abraão expulsa Agar, a escrava egípcia, junto com seu filho Ismael. Então está aqui, ó. Aqui Abraão está obedecendo a Sarai, expulsando Agar e o pequenino Ismael com 13 anos de idade. Tá? E Agar e Ismael vão fugir, vão ter que sair e vão para um lugar onde eles vão encontrar um anjo de Deus. E esse anjo de Deus vai dizer: vocês não morrerão. Agar, pare de chorar. Já mostrei o quadro. Ela chama o lugar de Laroi, que é um poço. Então, depois, Abraão decide que o primogênito não será Ismael, será Isaac, porque é o filho dele com Sarai. Enquanto que Ismael é filho dele com Agar. Bom, minha gente, nós temos também aqui uma gravura mostrando que Abraão tinha 3 mulheres. E aqui há um quadro que mostra ele com as 3 mulheres, as 3 esposas. Setura, ou Ketura, que era uma concubina, Agar, que era a mãe de Ismael, e Sarai. Então nós temos uma gravura aqui, vamos ver se a gente encontra facilmente, vamos. Então, Abraão tem 3 mulheres, e aqui nós temos uma gravura que mostra as 6 mulheres de Abraão. Ó, aqui nós temos
aqui no chão, com a criança no colo. Essa criancinha aqui, ó, é Ismael. Quem é essa mulher? É Sarai. Aqui nós temos Agar em repouso ainda na cama, no resguardo, e nós temos em pé Setura servindo Agar. Isso fez com que Sarai dissesse que Abraão mandasse Ismael para fora. Manda ele embora, porque ela está tendo regalias demais. E aí ele, covardemente, manda o filho embora. Mas os autores dizem, contudo, Abraão amou Ismael, e para ele foi muito doloroso separar-se do filho primogênito. Há um autor que diz claramente, Abraão chegou a pedir a Javé que anulasse a primeira promessa e concedesse a Ismael ter a primogenitura. Abraão amava Ismael e pediu a Javé, esquece o filho da promessa, o primeiro, que seria meio de Sarai, e considere Ismael. Mas aqui, graças ao ciúme de Sarai, ele, um fraco, expulsa. Aqui tem outra coisa absurda, né? Abraão matando Isaac e Jacó. Isaac. Vamos a um quadro grande, que vai mostrar isso claramente. Já foi mostrado milhões de vezes, mas isso seria impossível. Por quê? Porque Abraão saiu dos caldeus exatamente porque elas matavam a gente. Então jamais poderia ser, né? Portanto, o David Rosenberg e Harold Bloom diz, isso jamais existiu. Isso aqui é uma inserção feita por essas. Mas acontece que Javé aceita um sacrifício, sim. Aceita um sacrifício. Nós temos um juiz chamado Jefté, livro dos juízes. Nós temos um juiz chamado Jefté, que oferece a filha em churrasquinho a Javé, fica por outro vídeo, e Javé aceita. Porque era impossível. Olha, aquilo ali é falso, dizem David Rosenberg e Harold Bloom. Agora, Jefté, não. Então, no próximo vídeo, vou mostrar detalhadamente o que acontece no livro dos juízes. Os danitas também. Os danitas também. Nós temos um mapa aqui que é falso. É outro mapa interessante que eu mostrei. É um mapa que mostra a Palestina toda dividida. Toda divididazinha, muito bem dividida. Josué conquista a Palestina e divide ela e dá ela às 12 tribos de Israel. Falso também. Completamente falso. Mostrando para vocês. E vamos provar que é falso o mapa. Por quê? Porque os danitas vão reclamar que não receberam a sua parte na herança na Palestina. Ou seja, vamos ver se eu encontro o mapa aqui. Não está marcado. Está aqui. Aqui está a Palestina, é falso. Falso tanto quanto o quadro mostrando Abraão matando Isaac. Ó, aqui nós temos encaixadinho na Palestina as 12 tribos. E, na sequência, 3 folhas adiante, nós temos o nome de todas as tribos que estavam aqui. Isto é uma mentira. Nunca houve. Então, mostramos para vocês. Pronto. E a prova está aqui, olha. Vamos pegar outra Bíblia. A prova está aqui. Ali, Dan tem 2 partes. No mapa que eu mostrei aqui, Dan tem 2 partes. Ou seja, na divisão da Palestina, mostra no mapa falso, disse a vocês, no mapa falso, mostra Dan com 2 pedaços. Olha, mostra Dan aqui em cima, no extremo norte, ó, Dan. E mostra Dan aqui a leste. Dan. Então Dan teve 2 porções de terra por esse mapa. Dan. Mentira. Vou provar a vocês. Vou pegar outro livro e vou mostrar que isso aqui é mentira. Poucas páginas à frente, eu vou pegar outro livro, porque esse aqui não é tão claro. Vou pegar a minha Bíblia de estudos e vou mostrar a vocês. Está bem marcadinho. Tá? A estupidez que é acreditar que Josué dividiu a Palestina com 12 tribos de Israel.
Vamos ver aqui, está marcadinho. Olhem, ouçam claramente, tá? Depois de dividido tudo. Juízes, capítulo 18. Então, primeiro livro dos Juízes, capítulo 18, versículo 1. Livro dos Juízes, primeiro Juízes, capítulo 18, versículo 1. Naquele tempo não havia rei em Israel. Então, os danitas, decidiram sair à procura de alguma coisa. Mas espera aí, à procura de quê? Se os danitas já tinham sua terra, então eu desmarquei. Mas não é difícil encontrar. Os danitas à procura do território. Então, a 18 aqui, ó. Capítulo 17, versículo 18. Ouçam. Os danitas à procura de um território. Mas como vocês tinham tido duas situações na Palestina antes? Juízes é posterior a Josué. Josué vem antes de Juízes. Aqui eles já tinham. Então diz, ó. Naquele dia não havia rei em Israel. Os danitas enviaram 5 homens entre os seus e sua tribo. Mandaram até Saul e a montanha de Efraim. Eles encontraram a cidade de Mica, onde pernoitaram. Os 5 homens retornaram da viagem, tendo chegado a Laís, viram que o povo de lá residia e estava em segurança, como os sidônios. Então, eles encontraram a cidade chamada Laís. Então, o que é que os danitas fazem? Os danitas encontraram a população tranquila, numa cidade extensa e em todas as direções. Elohim pôs nas suas mãos um lugar onde nada falta de que a terra pode te dar, dizem eles aos seus irmãos. Então, 600 homens da tribo de Dan, todos armados para a guerra, partiram de Saraá e Estaol, tomaram o caminho do monte e acamparam em Carat Jearim de Judá, motivo porque até o dia de hoje aquele lugar foi chamado acampamento, o qual está atrás de Carat Jearim. Daí passaram ao monte Efraim. Ao chegarem à casa de Mica, os 5 homens que tinham ido explorar a terra de Laís falaram: sabeis que nessa casa lá há ídolos? Disseram: sim, sabemos. Depois entraram na casa de Mica e tomaram os terafins. Os danitas então levaram para si os objetos e Gerson, filho de Moisés, e tomaram, então, aqui agora eu queria achar o texto, à procura de um território. Enviaram 5 homens espiões para saber, encontraram Laís, e então depredaram Mica, tomaram Laís, uma região tranquila, porque disseram, não encontramos nossa parte na terra, não nos foi dada parte na terra em que Josué dividiu. Então, isso contradiz o que está lá naquele mapa. Eu não estou conseguindo achar o texto exato, mas está exatamente aqui. Os danitas procuram um território. Deixa eu aproximar o livro de vocês. Ó, os danitas procuram um território. Por quê? Porque os danitas procuraram território porque até então não lhes tinha sido dado nenhuma herança no meio das tribos de Israel. Então eles vão para Laís, tomam Laís, colocam o nome de Dan. Ora, então é óbvio que uma coisa ou outra. Se os danitas tivessem recebido 2 posições no mapa falso que eu mostrei, eles não estariam aqui procurando. Tomaram, guerrearam com os habitantes de Laís e venceram e se apossaram da cidade de Laís. Então isso aqui é uma prova de que o mapa é mentiroso. O mapa é mentiroso, porque diz que Dan recebeu 2 porções.
E aqui, em Juízes 18, diz que Dan não tinha recebido terra nenhuma em Canaã. Pronto. Agora, vai o assunto que será mais explorado no próximo vídeo. E aqui já deixei bem claro, peço desculpas, não publicarei mais nenhum vídeo sem ver antes. Mas está claro, eu disse, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, primeiro, depois, mostrando que não podia ser, Javé não podia ser Deus de Abraão, foi para outro mapa, mostrando de onde Moisés saiu, de Goshen, no Egito, e Abraão saiu de Goshen e foi para como é que é o nome? Jetro, que é o sacerdote madianita. Não pode ser Abraão, minha gente. O contexto deixa claro. Eu apenas devia ter dito Moisés. Agora eu vou dizer a vocês o que eu disse que prometi a vocês uma grande surpresa. Salmo 95. Adoro esse livrinho dos Salmos, viu? Salmos do povo de Deus. Davi. O professor Frederico Dattler e a carta aos Hebreus deixa claro que esse salmo é muito importante. É a revogação da promessa. Aqui, a promessa é anulada. Vou ler. Salmo 95, em algumas Bíblias 94. Exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos nosso rochedo de salvação. Entremos com louvor a sua presença, vamos aclamá-lo com instrumentos. Porque grande Deus é o Senhor, maior do que todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, deles são o cume da montanha, e o mar foi ele quem fez. A terra firme foi suas mãos que modelaram. Entrai, prostrai-vos, inclinai-vos, bendizendo o Senhor que nos fez, porque ele é nosso Deus, nós somos seu povo, rebanho guiado por seu pastor. Agora disse, Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, ou seja, tomara que hoje, aí Dattler e a carta aos Hebreus disse, esse hoje vale para nós. Mas aqui está no Salmo 95, ano 1000. Davi compôs esse Salmo no ano 1000. Ora, se Davi compôs no ano 1000, então a promessa é revogada no ano 1000. Vamos ver a revogação? Clara. Não endureçais vossos corações como em Meribá, no dia de Massá, no deserto. Massá e Meribá são duas revoltas dos judeus. Quando vossos pais me provocaram e tentaram, vendo as minhas obras por 40 anos. Vossos pais me tentaram, se irritaram, murmuraram contra mim, apesar de terem visto os meus prodígios. Agora vai pesado, viu? É o motivo do vídeo posterior, mas já vou dizer logo aqui, antes de fechar isso. Eu disse, aquela geração me desgostou. Eu disse, esse povo tem coração transviado. Essa gente não conhecia meus caminhos. Por isso, juro na minha ira, jamais entrarão na terra prometida. É a revogação da promessa. Podem ler. Salmo 95. Aqui Deus revoga a promessa. Pronto. Jamais entrarão na terra prometida. Ano 1000. Portanto, a Bíblia diz que Josué, em 1200, introduziu durante 40 anos o povo de Israel, os filhos de Israel, na terra prometida. 1000 anos depois, se fosse verdade, então Davi não diria, jamais entrarão na terra prometida. Então, é a revogação da promessa, minha gente. Agora, pasmem. Deus revoga a sua promessa. A partir daí, a promessa de Deus vai ser outra coisa. Vai dirigir-se a Davi, vai ser o próximo vídeo, e ao seu descendente. Ou seja, agora a promessa vai ser Davi e seus descendentes herdarão o trono para sempre, até que haja um rei descendente de Davi que reinará para sempre. Desloca-se, portanto. Ou seja, a imerecida terra prometida não foi dada. Josué só ficou lá e introduziu o povo 40 anos só. E foi um inferno. Não tiveram paz, porque os habitantes da terra se revoltavam e eles não tinham o suficiente para poder ficar em paz. Só durou 40 anos. Depois os danitas procuraram Laís para poder ter um lugar, porque não tinham recebido, ou seja,
Livro dos Juízes é logo depois de Josué. E agora aqui Davi, 1000 anos depois, então Josué 1200, Juízes 1150, Davi 1000. Aqui está a revogação da promessa. Aqui Deus diz, jamais entrarão na terra prometida. Portanto, se, diz o autor da carta aos Hebreus, estou citando, tá? Eu tenho a carta aos Hebreus comentada por Dafter. Se Josué tivesse dado repouso, ou seja, conquistado da terra prometida e dividido com o povo, Davi não diria, inspirado pelo Espírito Santo, 1000 anos depois, jurei na minha ira, jamais entrarão na terra prometida, a não ser aquele que ouça a minha voz. Ó. Por isso, hoje, se ouvisses a minha voz, não endereçais o vosso coração, como vossos pais no deserto que me provocaram, apesar de ter visto as minhas obras. Aqui há a revogação para essa. Esse foi o grande segredo que eu disse. Muita gente não conhece esse salmo. A promessa da terra prometida foi revogada. Ano 1000. Salmo de Davi. 95. Podem ler. Pronto. Então, se tinha sido prometido a Abraão, aqui foi revogada. Deus diz, jamais entrarão na terra prometida. Aí há uma mudança de perspectiva. Agora vamos ver no próximo vídeo Davi, e agora a promessa se desloca para um descendente de Davi, que terá toda a terra sob seu domínio. Jesus de Nazaré. Nós sabemos disso. Há, portanto, uma revogação da promessa, uma anulação da promessa e há um redirecionamento. Porque desde o princípio a semente de Abraão, Sara, não é descendentes, é descendente. E esse descendente agora fica claro. A promessa de descendentes é revogada, porque não acreditaram em mim apesar de terem visto as minhas obras, e eu jurei na minha ira, jamais entrarão na terra prometida. Acabou. Acabou. As aspirações a Canaã acabam aí, ano 1000. Apesar de Davi ter fundado a tribo de Judá e unificado as outras tribos de Israel. É ele que compõe esse salmo. 1000 anos depois de Abraão ter recebido a promessa. Acabou. Não tem mais promessa. Portanto, os deocionistas de hoje não podem reivindicar a Palestina como sendo a terra dos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Primeiro, porque não foi Javé que prometeu. Javé nem supunha existir. Foi um Deus que é a fusão de deuses pagãos. É El Shaddai. Vamos falar isso melhor. E aqui, Abraão saiu de Ur, Moisés saiu de Goshen, fica claro, perdão a vocês, e Abraão recebe a promessa, né, em Gênesis 12, Jacó renova, mas Deus diz, eu nunca apareci a Abraão, Isaac e Jacó. Gênesis 3:6 e 6:3. Nunca apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó com meu nome Javé. Então, quem botou o nome Javé para prometer a Abraão, fez uma merdinha. Nós sabemos que foi o canalha do Esdras. Pronto. Era isso que eu queria dizer no vídeo anterior. E eu, por um lapso de memória, disse que Abraão saiu de Goshen no Egito. Só isso. Mas o grande tchan está aqui. A promessa é revogada. Acabou-se. Não tem mais direito. Ó, Salmos, oração do povo de Deus. Esse é das Paulinas. A promessa é revogada. Desloca-se, portanto, da terra prometida para o rei prometido, descendente de Davi. Há um deslocamento. Não é uma anulação completa da promessa, mas a terra de Canaã deixa de ser a terra da promessa. Jurei na minha ira, jamais entrarão na terra prometida. Acabou. Então não tem como os judeus sionistas, Theodore Herzl, Barão Rothschild, dizer à sua majestade britânica que eles têm a promessa dos pais que possuíram a terra prometida. Abraão tinha 5 km² no máximo de Canaã. Agora Israel tem 90% e deu graças a Deus o que aconteceu,
porque assim ele vai ter 100%. Pronto. Esse vídeo é esse esclarecimento, tá? Com perdão, mas eu escolhi a Bíblia Pastoral porque ela tinha mapas. Contudo, cometi um erro de dizer um nome errado. Gente, foi um erro muito pequeno, porque todo mundo sabe que quem saiu de Goshen, no Egito, passou pelo Sinai, foi para Jetron, ficou 40 anos, foi Moisés. Mas despencou, o vídeo despencou. Pronto, 40 minutos, dissemos o que queríamos, agora fica o próximo vídeo, o deslocamento da promessa vai ser da terra para os descendentes de Davi, o trono. Não é mais a terra, a promessa será o trono. Então é bem reduzido, tá? Não é mais Canaã. Portanto, o judeu sionista não tem direito a Canaã. Ou seja, não tem direito à Palestina. Essa alegação é falsa. Uma terra sem povo para um povo sem terra. Primeiro, tinha povo, sim. Tá? Agora, os judeus é um povo sem terra porque queriam. Porque a Rússia ofereceu, o Brasil ofereceu, vários países ofereceu. Então, pronto. Até o próximo.